Olá, bom dia. Meu nome é Helena, sou terapeuta holística, terapeuta Theta Healer, instrutora de Theta Healing, formando novos terapeutas Theta Healers aqui na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas. E venho convidar vocês para esse tema de hoje, que são os 4 níveis de crenças limitantes. Então existem 4 níveis de crenças que são criadas e que vivem no nosso subconsciente, comandando as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos, consequentemente, os nossos sentimentos também. Vamos entender o que são, como se formam? Vamos lá? Bom dia! Bom, vamos falar sobre os 4 níveis de crenças. Nós temos o nível primário, o nível genético, o nível histórico-social e o nível de alma. Primeiramente, vamos entender o que são as crenças limitantes. As crenças, primeiro as crenças, depois as crenças limitantes. As crenças são criadas no nosso subconsciente baseado nas situações do dia a dia. Por exemplo, acontece uma determinada situação quando você era criança, né? Aconteceu uma situação, você fez um desenho, você foi mostrar para sua mãe falou: "Nossa, que lindo esse desenho, meu filho! Que coisa mais bonita que você fez para a mamãe adorou." Viu? Continue assim, faz mais. O que isso acontece? A pessoa estimula a pessoa a fazer mais, a colocar a sua criatividade, a trabalhar naquilo, a se tornar alguém autoconfiante, a ter confiança em si, a ter confiança no seu trabalho. Cresce aquele adulto que consegue falar em público, consegue dar palestras, consegue se relacionar bem, porque ele tem confiança em si. E isso de uma crença que foi gerada, que o que ele faz são coisas boas, são coisas produtivas, e estimular a fazer sempre, que está no seu subconsciente. Essa é uma crença boa. Vamos pegar a mesma situação para entender a crença limitante. A criança vai lá mostrar o desenho, ela fez o desenho, ela vai lá toda feliz mostrar o desenho para a mãe está ocupada, está lavando prato, está arrumando a cozinha. "Ai não, filho, nossa, tá bom, tá bonito, tá, já vi, tchau, deixa eu continuar aqui." O que vai acontecer com a criança? Ela vai ter um sentimento de frustração. Ela vai sentir que o que ela faz não é bom, não é suficiente. Então aquilo vai ficar no subconsciente dela, vai ficar gravado como uma crença limitante, que vai protegê-la de quê? De se sentir daquele jeito novamente, de sentir novamente aquela frustração. Então ela passa ou a fazer as coisas e não mostrar para ninguém, ninguém fica sabendo o que ela fez, ou então ela passa simplesmente não fazer, ela não tem estímulo para fazer mais nada. Isso é uma crença limitante, tá? Aí cresce aquele adulto que não consegue falar em público, porque a pessoa vai achar que os outros vão achar que ele não é suficiente, ele vai se frustrar, então ele acaba evitando situações onde ele tenha visibilidade, onde ele tem que falar em público, onde ele tenha muitas vezes que ele crescer no serviço, né? Ele tem tudo para crescer no emprego e não cresce, por quê? Porque ele não acredita em si mesmo. E isso é uma crença limitante. Só que a pessoa que tem essa crença, ela não sabe que tem essa crença. Essa crença está no seu subconsciente. Ela simplesmente não entende por que ela tem determinadas atitudes perante determinadas situações. Fala: "Gente, eu tinha tudo para fazer isso, por que eu não fiz? Eu tinha tudo para conseguir essa promoção, por que eu não consegui essa promoção? Eu tenho todo o conteúdo, eu sei o conteúdo, eu sei explicar bem, mas quando chega em público eu não consigo falar. Por que eu não consigo falar?" Por causa dessas crenças limitantes que a pessoa não sabe que tem e estão no seu subconsciente. Bom, então nós vimos o que são crenças, nós vimos que existem crenças boas, que levam para frente, e crenças limitantes. Daí a importância de sempre estar estimulando a criança, né, para a criança gerar essa autoconfiança em tudo que ela faz. Tá? Agora vamos para os 4 níveis de crenças limitantes. Nós temos as crenças a nível primário, nível genético, histórico-social e nível de alma. As crenças a nível primário são crenças geradas nessa existência, desde que a criança está
desde que ela nasceu, em situações que acontecem no dia a dia da criança. Então, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu dei, tipo, da criança mostrando o desenho para a mãe, é uma crença a nível primário, porque ela gerou-se na infância. Na infância, na adolescência, pessoas que falam, nossa, eu tenho medo de... É um exemplo, tá, gente? Um exemplo hipotético aqui. Eu tenho medo de homem careca de óculos escuros. Quando eu vejo, eu me desespero. E eu não sei por quê. Ele não fez nada. Ele nem olhou pra mim, mas eu me desespero. Aí você vai puxar lá atrás, na adolescência, a pessoa passou alguma situação com um homem careca de óculos escuros que tratou ela mal naquela situação e ela ficou com aquilo no subconsciente. Toda vez que ela vê, é inexplicável. Ela não se lembra daquela situação, não se lembra, tá? Porque a mente, ela esconde aquilo. Depois de um determinado tempo, a mente esconde para que a pessoa não sofra mais. Então a pessoa passa por aquela situação, aquele trauma, e depois de um tempo ela não se lembra mais, fica escondido na mente dela. Só que, como está gravado no subconsciente, ela vê o homem careca de óculos escuros e vai ficar com medo. E ela não sabe por que ela está com medo, porque ela não se lembra mais daquela situação, entende? Então, crenças geradas desde a infância, passando pela adolescência e toda a vida da pessoa são crenças a nível primário, ok? Vamos para o segundo tipo de crença, que é a crença a nível genético. Bom, a crença a nível genético é uma crença que a pessoa trouxe nos genes que não pertence a ela, não foi ela que criou. Foram seus pais, foram seus avós. Então, muitas vezes a pessoa chega com aquela crença e fala, nossa, mas eu não passei por nenhuma situação desse tipo. Ah, mas desde quando você... Vamos lá, desde quando você sente insegurança? Aí a pessoa dá aquela resposta, desde sempre. Falou sempre, no Theta Healing, falou sempre. A pessoa já tinha isso daquilo, já é uma pista para saber que veio de vidas passadas, que veio de antecedentes, aliás, veio dos seus ancestrais. Então veio dos seus avós, dos seus bisavós. E no Theta Healing nós conseguimos chegar até 7 gerações acima, perguntando, né? Nós temos técnicas dentro do Theta Healing, onde nós conseguimos investigar aonde que surgiu essa crença limitante, a nível genético. Então não foi criada nessa vida da pessoa, foi criada com o seu pai, ou com sua mãe, ou com seu avô, sua avó, e passou geneticamente para a pessoa. Uma vez reprogramada, todo o seu é como uma constelação familiar. Uma vez reprogramada, a sua família, né, os seus antecedentes recebem também essa cura, ok? Então esse foi o segundo nível de crença, que é a crença a nível genético. Agora vamos à crença a nível histórico-social. Crenças do tipo, dinheiro é sujo, quem é rico não vai para o céu, dinheiro é uma coisa ruim, são coisas a nível cultural, são coisas que a gente cresce ouvindo das pessoas que nos cercam, esse tipo de crença. Por exemplo, aquela frase, né, que eles falam da Bíblia, mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Na verdade, camelo era um tipo de linha bem grossa, mas mesmo assim, ainda assim, é uma crença dizendo que quem é rico não vai para o reino do céu. Ou seja, se eu quero me conectar ao Criador, eu não vou ser rico, né? Isso, obviamente, não está a nível consciente. Isso é uma coisa que nós crescemos ouvindo mais e mais essas crenças, e isso entra no nosso subconsciente. Daí a importância da gente se proteger, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a proteção que nós temos que ter para que essas informações externas elas não se transformem em programas
dentro do nosso subconsciente, ok? Então esse é o terceiro nível de crenças, nível histórico-social. E agora vamos para o quarto nível de crenças, que são as crenças a nível de alma, que são as crenças mais profundas, que no Theta Healing é o que nós chamamos de crença raiz. Por que crença raiz? As crenças raízes, elas são a causa das demais crenças. Então todas as crenças que eu falei agora, as crenças de nível primário, as crenças de nível secundário, que são as crenças genéticas, também pode ser chamada a nível secundário, as crenças histórico-sociais, que são o terceiro nível de crença, elas estão mais na superfície. Quando a gente cava, né, que faz o processo que no Theta Healing nós chamamos de digging, né, escavação, nós chegamos na raiz, que é a crença que vai gerar todas as outras. Tá? Numa sessão de Theta Healing, o nosso objetivo é chegar na crença raiz. Por quê? Se eu fico numa crença mais superficial e reprogramo essa crença, geralmente isso é o que acontece com essas sessões que são muito rápidas, tá? Prestar atenção nisso. Sessão muito rápida, geralmente não dá o tempo de você conversar, porque o Theta Healing é uma conversa, o processo de digging é um processo de perguntas que nós fazemos à pessoa para chegar na crença raiz. Agora, se nós não temos tempo suficiente para isso, vocês concordam comigo que a gente não vai chegar na crença raiz? A gente vai ficar na superfície. A pessoa recebe um benefício? Recebe. Porém, é perigoso dali a algum tempo aquela crença voltar de novo, porque a raiz, que foi o que gerou, que é a crença mais profunda, continua lá. Então, nosso objetivo na sessão é chegar na crença raiz, que é uma crença nível de alma. Essa crença nível de alma sempre tem a ver com a nossa conexão com o Criador de tudo que é. Então, todos nós, todos os seres têm essa necessidade de se conectar ao Criador. Por esse motivo, as crenças que são geradas no nosso subconsciente, elas têm a ver sempre com essa conexão com o Criador. Logo, são crenças mais profundas, logo, são crenças a nível de alma. Então, a crença raiz, ela sempre vai ser a nível de alma. Ok? Esse é o quarto nível de crença, crença a nível de alma. Que é muito importante reprogramar essa crença. Uma vez chegando nessa crença, reprogramando essa crença no subconsciente da pessoa, todas as outras crenças que estão ligadas somente a esta crença raiz, elas serão liberadas também. E esse é o nosso principal objetivo como terapeutas Theta Healers, é chegar na crença raiz e fazer essa reprogramação. E aí, gostou do vídeo? Compartilhe com seus colegas terapeutas, com pessoas que gostam desse tema. Deixe o seu like se você gostou do vídeo e dê a sua sugestão para novos temas que nós vamos estar esclarecendo aqui. Esse assunto é muito importante, a base do Theta Healing, os níveis de crenças. E quero aproveitar também para fazer a propaganda do curso que nós vamos ter neste final de semana aqui na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas, o curso presencial com poucas pessoas, seguindo todas as normas de segurança, que é o curso de Theta Healing, DNA básico. Então, se você quer fazer, agora nós teremos nos dias 14, 15 e 16, sexta-noite, sábado e domingo, o dia inteiro, aqui na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas. No ano de 2020, ok? Então, nós estamos no ano de 2020, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas fazendo a nossa propaganda aí desse curso, que é muito bom para sua própria cura e para você atuar também profissionalmente e curando as pessoas que você ama, né? Visualizando as curas. Muita paz, muita luz para todos vocês. Deixa a sua opinião aqui nas sugestões, nos comentários. Paz e luz. Gratidão.